Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos fazer um comparativo entre o Iron, pois é, o meu carro, e uma Grand Cherokee original, só que a diferença é que essa é uma Laredo e essa é uma versão Limited. Também vou mostrar um pouquinho das diferenças que a gente tem entre a Laredo e a Limited e as mudanças. Como vocês podem ver, o meu comeu um pouquinho mais de sustagem Kids na infância e cresceu um pouquinho mais que esse aqui. Tem algumas alterações que eu vou falar tudo pra vocês nesse vídeo, então vem comigo. Bom, então eu te convido a conhecer a parte de frente aqui da Grand Cherokee Limited. Esse aqui é um ano modelo 2014, tá? Então a gente tem essas 7 grades cromadas aqui na frente, que significam, segundo a Jeep, os 7 continentes. Então ela tem essas 7, você pode ver isso na Renegade, na Compass, em todos, tá? A gente está falando da linha mais premium do que se diz respeito à linha de off-road da Jeep, né? Então aqui você tem um Wrangler com uma carroceria mais convidativa para uma aerodinâmica melhor, mas você tem controle de tração, você tem um motor V6 de 287 cavalos, você tem bastante coisa interessante aqui. Então, começando aqui pela essa grade, a gente tem esse cromado, embaixo a gente tem mais cromado e as duas anilhas de reboque. Na versão Limited, nós temos os sensores dianteiros de para-choque, tá? E tudo isso daqui é cromado. Na versão Laredo, a gente já tem isso aqui em preto fosco. No caso aqui eu modifiquei as grades e aqui ela era originalmente dessa cor, eu acabei modificando, mas originalmente essa parte toda não é cromada na Laredo. Falando agora aqui na Limited, na parte de pneus, vamos dar uma olhadinha aqui lateralmente. Ela tem uma roda aro 20, tá? Originalmente esse pneu aqui, inclusive esse é um Dunlop original, tamanho original, é um 265/50R20, tá? Então ele é bem taludo, é um 265. Lá eu também tenho um 265, só que aqui a gente está falando de um perfil de pneu 50. Lá é um perfil de pneu 75, então por isso que ele tem mais borracha lá. Aqui a gente compensa essa altura em roda, né? Aro 20 contra aro 17. Aqui ela está com a altura original, pneus também originais. E a caixa de roda, o interior dela, como vocês podem ver, esse veludo aqui não é uma caixa de roda de plástico. Isso é uma coisa que eu que faço trilha me queixo bastante, viu? Porque quando você quer lavar, o cara fica 2 horas ali e fica caindo terra, fica caindo areia. Então podia ser em plástico, principalmente na Laredo, que é mais off-road, vamos dizer assim, ser essa parte interna, em vez de tecido, ser uma coisa mais lavável. E inclusive de tanto bater a VAP, até deixei fora para vocês perceberem. Tá vendo esse tecido aqui? Ele normalmente é preso lá dentro. Né? Eles vão até, o pessoal da R2 vai até desmontar e montar de novo isso aqui, mas de tanto bater a VAP aqui, começa a soltar isso aqui. Então você tem que vir e mexe, tirar isso daqui e colocar. Então esse tecido interno da caixa de roda é uma coisa que eu, modéstia à parte, não gosto, tá? Aqui a gente está falando de um pneu de 10 lonas, eu vou comentar depois no final do vídeo qual que é a diferença de 10 lonas para 4 lonas. E aqui a gente tem um 265 65R17, então com uma roda aro 17 com alargador de roda de 17 mm que joga um pouquinho para fora. E aqui a suspensão não está original, ela tem um calço de 2,5 polegadas e um trabalho de adaptação na longarina também, para que não fique pegando internamente. E aí você consegue fazer a cambagem normalmente, e aqui a gente tem uma altura de 2,5 polegadas, que quando a gente vai para lá, a gente percebe que essa altura é bem mais reduzida, tá? Vamos pegar aqui a lateralidade do carro, temos Grand Cherokee escrito aqui. Já te adianto que se bater a VAP aqui, arranca essas letrinhas com muita força. As meus já colei umas 3 vezes, então é uma coisa que não pode bater tanto de perto assim. Temos aqui maçanetas cromadas, botãozinho para você fechar e ela trancar o carro. A minha originalmente não tinha elevação de vidro. Vamos ver se essa daqui tem. Eu tive que colocar um módulo de subida de vidro. Vamos ver se na Limited tem. Pelo visto também não tem. Essa é uma coisa que eu percebo que o grupo Chrysler, Jeep, Ram, os caras não colocam. O único defeito que eu vi na Ram 1500 é não ter módulo de elevação de vidro. Na minha tem porque eu coloquei. Então é uma coisa que merecia na Limited ter esse pacote de adicional diferente. Mas são itens que tem muito mercado, é fácil de achar, você consegue encontrar bastante coisa no AliExpress. Esse foi um tipo de coisa que eu comprei no AliExpress. Vamos vir aqui para a parte de trás, temos aqui a tampa de combustível, temos aqui um porta-malas, essas máscaras, elas são cromadas, tá? Eu substituí por máscaras pretas, eu já vou mostrar para vocês. E aqui temos a assinatura Limited. Uma diferença, aqui embaixo você percebe que tem duas ponteiras de escapamento.
Lá a gente só tem uma ponteira e não é fake, tá? Tem os dois abafadores e tal. Então é uma possibilidade que a gente tem na Limited. A abertura de porta-mala não está disponível nessa versão pela chave, tá? Você pode comprar também pelo AliExpress uma chave semelhante a essa daqui que eu comprei, que tem a abertura de porta-malas no botão. Originalmente essa daqui não vai ter. Deu um clique para abrir o porta-mala, ele tem abertura automática de porta-malas. Esse é um diferencial da versão Limited para a versão Laredo, né? Na Limited a gente tem abertura de porta-mala, na Laredo a gente não tem. E esses frisos aqui no porta-malas, que é para você escorregar às vezes uma bagagem, uma mala, alguma coisa, também é algo que na outra é só preto sem isso aqui, tá? A gente tem um porta-mala que, segundo ficha técnica, tem 467 litros, que eu acho meio ridículo, porque a gente nunca usa com aquela parte que tampa, né? Então a gente usa até em cima que passa dos 700 litros. Então, como ela tem aquela estrutura aqui, que inclusive nessa daqui, deixa eu ver se está aqui de baixo. Não, não está. Inclusive, ó, esse step aqui, ó, zerado, galera. Step zerado. E outra coisa que eu senti falta nessa versão em específico é aqueles porta-objetos que na minha tem aqui na lateral, que você pode colocar algumas coisas aí. Inclusive tá com bastante água aqui dentro, eu vou até avisar eles que tá com um pouco de água embaixo do step. Mas tá o kit completo aqui, tá? E você tem aqui também a parte ao lado de triângulo, né? Macaco fica embaixo e um porta-trecos aqui. Uma coisa bem legal que tem também na Grand Cherokee é essa lanterninha aqui, galera. Essa lanterninha ela fica carregando direto no carro, tá vendo? E ela acopla lá do lado e já carrega. Então às vezes você precisa usar de noite para iluminar alguma coisa. Ela ajuda bastante e ela fica conectada lá dentro na lateral do carro. Isso é um item bem interessante. Veio na minha, na Laredo, e vem também na Limited, tá? Temos um subwoofer de 10 polegadas original aqui na direita e também uma porta 12 volts e também algumas alcinhas para sacola, tanto de um lado quanto também do outro lado lá. Como vocês podem ver, na versão Limited temos um botão para fechar o porta-malas. Na Laredo a gente não tem, tá? Então aqui para fechar o porta-mala, a gente dá um clique nesse botão, ele começa a apitar e aí começa a fechar. Um detalhe também para essas presilhas aqui, que ajudam a prender bastante a carga. Às vezes você quer prender uma coisa, catracar bem, é bem interessante. Fechou automaticamente, esse aqui é um diferencial que tem na Limited, a abertura automática de porta-malas e sensores traseiros também para auxiliar você a estacionar o carro. Esse sensor traseiro e o sensor dianteiro também é um adicional que tem no pacote Limited, não tem no pacote Laredo. Isso aqui, galera, ó, tem a tendência a ser meio maleável. É uma coisa que eu reparei na minha, de tanto bater a porta, né, quando não é eletrônico, isso aqui vai ficando mais mole ainda. Você vê que essa daqui é automático e assim tá meio mole. Então é uma coisa que eu reparo que tem a tendência a ficar mole, mas eu nunca reforcei. É uma coisa só que eu acabei reparando. Aqui em cima, galera, a gente tem essas travessas que são já juntas ao próprio teto, que permite colocar toda a parte de rack de teto. Vem aqui agora, Cris. Então, existe o rack de teto, como vocês podem ver, que ele já vai aparafusado nessa longarina e por ser apoiada no teto, ela dá uma força absurda, galera. Isso daqui é realmente bem resistente, eu já coloquei mais de 100 kg aí em cima e fica muito sossegado, tá? É um item de série que a gente consegue comprar, né? Um item de série que vem com o carro, essas longarinas e esse rack a gente consegue comprar. Dá uma olhada aqui atrás no que eu acabei comentando para vocês sobre eu ter colocado a máscara negra. A minha também era cromada aqui atrás, mesmo na Laredo, e eu acabei comprando no AliExpress essas molduras que deixaram ela mais off-road, vamos dizer assim, e temos apenas uma saída de escape. Um adicional que eu coloquei foi um engate removível, que a gente consegue ter aqui para justamente puxar algum carro ou até mesmo colocar algum suporte aqui atrás. Bom, vamos conhecer o interior da Limited para vocês verem. Bom, então aqui internamente o espaço dela é muito satisfatório, tá, galera? Regulado para mim lá na frente, eu tenho 1,85 m. A gente tem essa distância aqui. Um adicional diferente que nós temos aqui na Limited são essas telinhas atrás do banco do passageiro. Na Laredo a gente não tem essas telas, tá? São telas de fábrica que são projetados o DVD lá da frente, aqui atrás também. Então é uma coisa bem interessante, bem legal. Aqui temos um porta-revista, isso é padrão nos dois modelos. O teto preto também é um adicional, mas muito interessante, tanto a minha tem quanto essa daqui também tem. E como vocês podem ver aqui, ó, na lateral dos bancos, aqui na esquerda também tem. A gente tem portas AV e HDMI. Você pode conectar um videogame aqui, por exemplo, e jogar só com essa tela.
Então você pode ter a sua programação diferente do restante do carro e aquela tela também. Ah, você tem um filho que um quer ver uma coisa, outro quer ver outra, não tem problema. Esse aqui tem uma programação e ali tem outra programação. E pode ser tanto analógico, as entradas AV, quanto também HDMI 1 e HDMI 2. Isso é bem legal. Falando agora aqui do interior, a gente tem os puxadores, ó, que são em todas as alças, né, de puxador, tem em todos os lados, inclusive no motorista. Originalmente não é em LED, é luz halógena amarela, eu troquei tudo para luz branca interna, tá? A gente tem aqui, vamos falar de acabamento. Acabamento primoroso, né, galera? Soft touch. Temos aqui um plástico imitando uma madeira. Temos aqui um cromado. Temos que mais? Aqui, ó, um detalhe cromado. Isso aqui é um diferencial na Limited, que na Laredo não tem. Temos aqui couro, revestimento em couro mesmo, com uma costura branca muito interessante. E aqui embaixo é plástico duro, tá? Temos um porta-copo aqui. E aqui ao centro nós temos a saída de ar condicionado, né? Com, não é trizone, é dual zone, você vai controlar, mas você consegue jogar nos pés ou consegue jogar aqui para baixo, nos pés ou mais para cima. E aqui você controla esquerda, direita, para cima e para baixo, ou seja, controle total das ventoinhas. E embaixo a gente tem aquecimento de banco atrás. Sim, esse carro tem 4 aquecimentos de banco lá na frente e aqui atrás, que são esses botões. E mais 2 portas USB que você pode carregar o seu celular aqui atrás. Isso é muito legal, tá? Aqui também temos a TVzinha, como eu falei para vocês, que pode ser fechada ou aberta. Isso é muito legal, tá? E aqui temos mais uma redinha para porta-revistas. Temos lá o mesmo acabamento. E aqui ao centro, galera, a gente tem um porta-copos que é bem interessante. É tamanho extra grande. Eu posso falar que cabe até uma garrafa de vinho aqui, porque eu já levei 2 garrafas de vinho para transportar. E é um acabamento muito bom, uma altura muito boa. E quando você olha aqui, ó, a lateralidade do banco, ele é bem largo, tá? Eu não invado o espaço do meio. Vamos falar um pouquinho do túnel central. Ele é um túnel central médio, não é dos mais altos, tá? Mas é assim que eu fico sentado no meio. É um carro que eu viajo até que tranquilo no meio. Vocês conseguem perceber, ó, que a linha do meu braço dá mais ou menos no cinto de 3 pontas aqui. Eu achei na Commander, por exemplo, muito mais apertado. Aqui já é um pouco mais para viajar 3 adultos, dá para viajar tranquilamente. O pé vai abertinho aqui, né, ocupando, até dá para ir no meio, porque não é dos mais altos aqui o túnel central. Bom, falando pela porta aqui da frente, já temos algumas mudanças em relação à versão Limited, tá? Temos aqui então um acabamento soft touch, um acabamento primoroso, um plástico imitando madeira, temos esse detalhe cromado aqui, temos também maçanetas cromadas, couro com costura branca, abertura automática, fechamento automático do motorista e fechamento automático para o passageiro. Lembrando que isso daqui na Laredo é apenas o do motorista, que é automático, tá? Rebatimento dos retrovisores, então clicou aqui, tem que estar fora do parking, ele tem que estar no drive, ele vai... Ah não, ele já até está fazendo, então beleza. Ele rebate aqui, ó, deu um clique, ele rebate, abre e fecha. O L para controlar o esquerdo, o R para controlar o direito, vocês já sabem. Bom, abre e fecha todas as portas, proíbe que os passageiros abram os vidros e aqui temos a abertura traseira, tá? Aqui temos um porta-copos e também um porta-revistas. E isso aqui é algo que só tem na Limited, que é memória de banco. Na 1 vai ficar a memória do primeiro piloto e o segundo piloto aqui, tá? Nós temos aqui, ó, regulagem eletrônica, tá? Do banco, tanto encosto quanto para frente, para cima, para baixo, lombar também. Isso também é um item que tem na Laredo. A gente tem aqui, ó, essa soleira, que é um item adicional da Limited, com aço escovado, que é muito legal, o tapetinho Jeep, isso é tudo igual, tá? Vamos aqui a parte de painel e interior para visualizar bem esse carro aqui e ver as mudanças que a gente encontra aqui. Eu vou fechar o vidro para não entrar sol, não atrapalhar a gravação e a gente conseguir filmar melhor aqui. Então vamos falar um pouquinho desse painel aqui. Originalmente ela tem essa multimídia, tá? Com esses botões, a minha também era assim. Eu acabei modificando para aquele padrão lá de tela Tesla, tá? Ela tem rádio, tá? Então você no primeiro menu rádio, você sintoniza, você pode fazer o tune por aqui, mudando as frequências, ou escolher já diretamente a frequência aqui. E o som é muito bom, tá, galera? A qualidade de som desse carro original, muito bom, som assinado. Temos um padrão muito interessante. Aqui temos o modo mídia, tá? Aqui a gente vai acessar todas as mídias externas. Então, no caso CD, esse é um diferencial também da Limited, ele tem leitor de CD, fica dentro do porta-objetos, já vou mostrar para vocês. USB auxiliar, que é via cabo,
E aí tem também as portas de SD, AV1, AV2, HDMI 1 e HDMI 2. Na aba controles tem exatamente as mesmas coisas, com exceção do aquecimento de volante, tá? Que aqui tem um aquecimento de volante e lá não tem. Então, aquecimento de banco do motorista e aquecimento do banco de passageiro, isso é igual. A gente tem o redutor o retrovisor fotocrômico, então quando alguém dá aqui um farol alto, ou até mesmo você quer meio que dimerizar isso aqui, você habilita no controle, esse espelho redutor, ele fica um pouco mais escuro. Quando você clica aqui para ele ficar um pouquinho mais claro, vamos ver se dá para ter essa percepção durante o dia. Quase não deu para ver, mas é como se aumentasse o brilho ali do celular, sabe? É mais ou menos isso. Esse menu aqui, ó, configurar, acesso ao menu configurações. E aqui a gente tem, ó, aquecimento de volante. Eu não tinha testado ainda aquecimento de volante nesse carro, porque no meu não tem. Mas, ó, já está esquentando, esquenta bem rápido. Eu vou deixar esquentando aqui para ver como é que ele fica, tá? Então, o aquecimento de volante é um opcional da Limited que não tem normalmente na Laredo. Vamos falar do clima, mesma coisa. Então, aqui a gente tem velocidade das ventoinhas. Aqui temos a temperatura temperatura do ar-condicionado, modo Sync para Dual Zone, né? Então você consegue controlar tudo por aqui. Isso é uma vantagem que eu acho muito legal na Grand Cherokee, é bem fácil esse menu. E também você pode fazer as coisas por aqui por baixo. Então, ó, sobe a temperatura, já está subindo ali, já está abaixando. Velocidade da ventoinha, aonde você quer jogar o ar, modo automático, modo para recondicionar o ar ou não, para ele manter o mesmo ar. E desembaçamento dianteiro e traseiro. E máximo ar-condicionado, joga tudo no máximo e tudo no low. E realmente ele é bem forte, tá? É um ar-condicionado que não deixa nada a desejar. Eu achei bem interessante. O aquecimento, galera, ó, olha que louco. Agora eu já tô com a mão aqui, tá muito quente. Parece que tomou sol, realmente esquenta bastante. E esquenta mais na parte de cima, ó, daqui pra cima. Aqui embaixo, ele quase não esquenta, tá? Então é mais dessa parte de cima aqui. Para dias frios, deve ser muito legal. Aqui no Brasil a gente não usa muito isso, tá? Desliguei. Então o clima é o próximo modo. A gente tem um menu rápido de acesso aqui, ó, dos controles dentro do menu clima, ou acessa por controles aqui, tá? Temos o Navy, que é o menu de mapas originais. Aqui você pode ver o mapa ou colocar para onde você quer, e aí você põe o endereço e ele vai. É um GPS que tem a tecnologia da Garmin, que é líder nesse mercado de tecnologia de localização. Isso é muito interessante. Temos aqui, ó, telefone. Então, para emparelhar e ter todas as configurações do Bluetooth. E por fim, as configurações gerais. Então, mostrador diurno, noturno, brilho aqui da interface. As unidades vai ser padrão americano, é um carro importado. Então, vai ser tudo em milhas por hora, por exemplo, ou vai ser quilômetros por hora. Vai ser em libras ou vai ser em bar. Então, você consegue mudar essas coisas aqui e deixar, como que eu posso dizer assim, mais parecido com a nossa tecnologia nacional, tá? Relógio, temos aqui algumas mudanças de relógio, assistentes de direção. Aqui, galera, são coisas, tem um pacote que tem na Limited que não tem lá na Laredo, que é esse menu aqui, assistente de direção. Você tem Park Sense, que é o som para você estacionar. Então, você engatou a ré, então engatou aqui a ré, vai ficar pi, pi, pi. Isso aqui é chamado de Park Sense. E automaticamente já entra ali no nosso mostrador a proximidade ali dos sensores, tá? E entra também a câmera original para dar ré, né? A câmera de ré, que a qualidade é SD, tá? É bem ruinzinha. A câmera que eu acabei instalando depois é bem mais interessante a imagem, tá bom? Então aqui é o som, aqui o volume, então alto, baixo, inclinar espelhos laterais no oposto. Isso daqui é quando você quer fazer uma manobra, por exemplo, e aí você quer dar ré e quer que... Vamos ver se ele funciona já. Ó, quando eu aperto para dar ré, tá vendo que o retrovisor na direita ele tá abaixando lá? Então, isso está acontecendo para você ver a guia. Isso daqui é uma ferramenta que você pode habilitar ou desabilitar quando você engata a ré, tá? Isso é bem legal. Atraso da câmera, visão, parada reverso, instruções da câmera ativa, manobra reversa, ou seja, se você quer inverter a câmera para você ir para um lado e ela tá mostrando o outro, você clica aqui e inverte. Temos ajuda de início em rampa, isso é uma ferramenta que tem na Laredo também, que é quando você tá freado, né, numa rampa, você tira o pé do freio, ele não vai para trás. Ele mantém ali por 3 segundos segurando. Ajuda de início de rampa é isso, e os limpadores com sensor de chuva é também algo que tem nas duas, ou seja, você tá chovendo e de repente começa, aliás, você tá andando, começa a chover, ele liga sozinho os ajustes aí de limpadores, tá? Bom, se a gente desce, acabou as ferramentas, aí a gente tem aqui, ó, luzes,
Então você tem algumas configurações de luzes a mais aqui que você pode ligar e desligar. Portas e travas, então assim, travas com auto port, destrave todas as saídas. Então quando você arma alarme, destravar, o que vai travar, o que vai destravar. Quando você desliga o carro, ele faz o pé, então você pode desligar aqui também. Sons de alavancada de potência é quando você está acelerando o carro, o som do áudio acaba aumentando aqui internamente, o volume fica mais alto. E a gente tem esse autoconforto, que é autoaquecimento de banco do motorista e do volante de acordo com a temperatura do ar-condicionado. Você pode habilitar ou não, é uma ferramenta também que tem na Limited. Aí embaixo a gente tem opções de desligar o motor. Isso daqui é o start-stop do carro. Lembrando que se você não tem uma bateria com start-stop, eu aconselho você deixar desligado o start-stop. Eu deixo sempre desligado no meu. Aqui áudio, então você consegue fazer equalização de onde você quer jogar o áudio, mais para trás, então você puxa para trás, no meio. O equalizador, então quanto você quer de grave, de agudo, a pessoa no caso colocou tudo aqui, né? É bom você dar uma equalizada no som. Esse alto volume de acordo com a rotação do carro, som surround para você ouvir. Esse carro ele tem 1, 2, 3 alto-falantes aqui na frente, com os tweeters aqui, ó, 4, 5. Atrás a gente tem nas duas portas 6, 7. E na coluna lá de cima, como vocês podem ver, lá no cantão a gente tem 8 e 9. E com o subwoofer dentro do porta-malas a gente tem 10 alto-falantes. Então isso é um som 10.1. Isso é um grande diferencial. A qualidade de áudio desse carro é incrível mesmo, tá? Todos os menus podem ser acessados por aqui também. Aqui é uma parte de ar-condicionado, volume, rádio, desliga a tela, volta ao menu anterior, né? Volta uma página anterior. Parte de ar-condicionado, aqui controla a ventoinha, você diminui e aumenta. Modo econômico, desliga o controle de tração e aqui desliga os sensores de estacionamento, ou seja, dê um clique aqui, Park Sense desativado, tá? Ligou aqui, Park Sense vai ser ativado. Isso aqui é uma ferramenta que só tem o Park Sense só tem na Limited, então esse botão não existe lá, é um espelho cego aqui lá, tá? Aqui temos um porta-objetos, tá? Tem até uns óculos aqui do antigo proprietário. Temos ali, ó, entrada de cartão SD, tá? Como vocês podem ver. Temos USB auxiliar e também temos um acendedor de cigarros, ali um 12 volts, tá? Aqui a gente tem um porta-copos. Aqui nós temos a alavanca de câmbio que funciona da seguinte forma. Jogou tudo para frente, parking. Apertou, jogou um para trás, a ré, reverse. Jogou um para baixo, neutro. Jogou aqui embaixo, drive. E jogou mais uma para baixo, entra no modo Sport. Tudo que você vai passando também ali, ó, vai trocando ali no painel, tá? Vamos lá, César, dá para ir direto do parking para o drive? Dá, você segura e puxa tudo para baixo. Ele já vai direto para o drive, sem ter que ir um por um. Isso é legal também. Quer pôr direto no parking? Jogou tudo para frente, ele já entrou no parking, tá? Aqui temos o nosso menu off-road. Menu off-road envolve toda a parte de 4x4, então aqui temos reduzida nesse carro, tá? Para você engatar você tem que pôr em neutro, aí você em neutro aperta aqui, ela vai piscar, você vai sentir um tranquinho no carro, ou um apito, ó, esse tranquinho e o apito quer dizer que entrou, é normal esse tranquinho, engatou o drive, ó, entrou. É igual a RAM, né? Ele tem muita força de tração no 4x4, então você sente que o carro vira um cavalo mesmo, ele fica muito forte quando você está com a reduzida ligada. É sempre bom você ligar isso aqui uma vez por mês para o óleo dentro da caixa de transferência haver sempre estar sendo movimentado, tá? Ó, olha a ré com a reduzida, como essas trocas ficam bruscas. Vou desligar aqui, vou apertar, tem que estar sempre em neutro, tá? Então, ó, neutro, aí ó, apertei, desconectou e apagou. Então beleza, 4x4 desligado. 4x4 não, perdão, 4x4 reduzido, desligado. Aqui é controle de descida, tá? E aqui são os modos de terreno. Modo automático, sand é areia, né? Então, por exemplo, você tá no drive aqui, aí vai no sand, ó lá, entra uma animaçãozinha ali, ó, vou botar ó, automático, ó lá, sand, que é o modo areia, o modo snow, aí aqui para direita, modo terra, mud, e para direita a gente tem um 4x4 rock que exige reduzida para subir pedras. Então o carro vai ir buscando as pedras e ele também chega numa aceleração diferente quando a reduzida está ligada. Então no rock somente com a reduzida. No mud você vai ter na reduzida mais potência, que é para você passar pelo atoleiro, acelerando tudo. No sand também a reduzida tem muita potência e no snow também. O único que a reduzida você pode sentar o pé e parece que ela está
é uma tartaruga, é o Rock, que é justamente igual aqueles Wranglers americanos sobem o Grand Canyon, e aí você vê entre o canyon ele subindo muito devagar, passando pelas pedras assim, uma roda fica no ar, ele vai distribuindo a força. É no modo Rock que você vai ter isso aqui, tá? Vamos aqui para a parte do painel central. A gente tem aqui ao centro, então, velocidade, que pode ser visto tanto desse modo aqui digital, quanto o modo analógico, tá? Então você vai sempre acessar por esse menu aqui, esquerda e direita, estando nesse menu principal. Então aqui, controla, indo para baixo, vai passando os menus, tá vendo? E aí, se você tiver com o velocímetro analógico, aparece ali ao centro. Eu gosto mais do digital, então eu deixo normalmente nesse aqui. E aí quando eu vou abaixando, ó, aqui para trocar de milhas por hora para quilômetros por hora. Próximo estágio é a parte de configurações do carro. Então a gente tem temperatura de óleo, pressão do óleo do motor, vida do óleo, né? Então quanto tempo faz que trocou, fez a última troca de óleo, foi a 70 mil quilômetros. Aí você tem até aqui ó, a etiquetinha que realmente com 91 mil quilômetros deve ser feita a próxima troca. Então tá batendo com os 88 mil quilômetros do carro, tá? Botão direito aqui ó, carga da bateria, tá? Temos aqui logo depois pressão de pneu, que é em bar, então mais ou menos 2.4 são 37 libras. E aí a gente tem temperatura da transferência, tá? Depois a gente tem os menus aqui, ó, All Terrain, que é para você selecionar o terreno, no caso tá no Mud, eu vou voltar para o automático e aí ele mostra em qual tá ali, então voltar para o automático. Se eu vou para a direita, ele vai mostrar essa telinha que ele indica para onde está o volante. Então, por exemplo, ó, à esquerda, tá vendo que a linhazinha amarela tá lá para a esquerda? Você vira aqui, ó, para a direita, linhazinha para a direita, quer dizer que a roda tá virada para aquele lado. Então, às vezes numa situação off-road, você gosta de ver isso aqui para ver se você tá realmente com a roda reta para passar numa erosão e coisa e tal. E quando você liga a reduzida, nesse modo aqui também, ó, vou jogar aqui ó, em neutro, vou acionar a reduzida. Acionou a reduzida, lá naquela animação do menu All Terrain, olha lá, vocês vão ver que vai estar um cadeadinho, quer ver? Olha lá, tá um cadeadinho, tá vendo? Isso quer dizer que o diferencial tá blocado, né? E a gente tá em reduzida, 4WD Lock. Então, jogou no neutro, tirou aqui do 4x4, desabilitou, tá desacionado. Seguindo aqui os nossos menus, a gente tem aqui, ó, menu de combustível. Então, aonde está escrito baixa é quanto falta para acabar o combustível. Normalmente, quando está abaixo de 50 km de autonomia, fica escrito baixa. Ali no meio, consumo instantâneo e a média que foi feita desde a última zeragem. Aqui está uma média de 5 por litro. Galera, esse carro faz uma média de 5 por litro a 6, às vezes chega até 6,5 na cidade, tá? E chega também a uma média aí de 10 a 11 km por litro na estrada. É um carro com 8 marchas, então se você ficar em 8ª marcha, 100, 110, vai ser bem interessante. O legal é que o antigo dono colocava a velocidade limite em 195. Então, devia ser um cara que pegou muita estrada. Por isso que o carro está tão íntegro assim, com uma quilometragem de 88 mil quilômetros, tá? A gente pode abaixar aqui, ó, modo Trip. A gente vê desde a última vez que ele zerou e qual foi a média que ele rodou, tá? Aqui é marcado por litros a cada 100 km. Eu vou até pôr no parking aqui para soltar um pouco o freio. Então é litros a cada 100 km. Você não tem quilômetros por litro. Você tem que fazer a divisão. 100 dividido pelo valor que está ali, então 17,8, vai dar uma média mais ou menos de 6,5. Então é 6,5 km por litro. Na linguagem americana é litros a cada 100 km, é o inverso. E desde a última checagem, que ele acabou zerando isso daqui, ele está a mais ou menos 16 horas desde a última zerada que ele deu ali. Se você vai para a direita, você tem a viagem A e a viagem B, e aí fica navegando entre elas. Se você abaixa aqui, ó, você tem o modo de áudio. Então lá no mídia, lembrem qual que tá? Tá no HDMI 2, então ele vai mostrar aqui que tá no HDMI 2. Não quero, eu quero o USB. Então quando você troca aqui para o USB, ele vai trocar ali para o USB também, tá? Embaixo a gente tem menus de mensagem de erros do carro. Então quando o carro está com algum problema na injeção eletrônica, alguma coisinha, acusa ali. Embaixo a gente tem, ó, configurações de tela. Você pode escolher o que você quer em cima. Eu quero que no super esquerdo seja a temperatura, como tá lá. Ou não, eu quero que seja a hora. Então você vem aqui, ó, quero que seja a hora. Então vou abaixar aqui a hora. Quando eu clicar, ó, saiu lá os 29 graus e foi a hora ali. Não, eu quero que seja, sei lá, eu quero que volte a ser a temperatura externa, que era 29. Ele vai salvar. E eu quero que no direito, em vez de ser a bússola que está em NO, que é Nordeste,
seja, sei lá, a hora, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó, hora. E aí ele vai ficar essa configuração salvo, tá? E aí você volta aqui para a esquerda e aí embaixo é mais um menu de velocidade máxima. Aqui você pode colocar a velocidade máxima para ele te avisar, te dar um bip que você atingiu aquela velocidade, ou deixar desligado, aí ele some aquele 195 do canto lá, tá? Aqui voltamos ao menu Speed, que é o menu que é ou analógico ou a parte digital, tá? Vamos falar um pouquinho então agora aqui do volante, das configurações, das informações. Bom, então aqui do lado direito a gente tem toda a parte piloto automático. Nessa versão não é adaptativo, ficou adaptativo, se eu não me engano, depois da 16 na Limited, tá? Que os botões são aqui embaixo. Aqui a gente consegue ativar mais e menos velocidade, cancelar e restabelecer ele, tá? Então é o controle de cruzeiro. Aqui à esquerda a gente controla todas as informações daquele centro lá que eu mostrei para vocês. Então, para cima e para baixo você navega pelos menus, né? E à direita você acessa as pastas. É um padrão que a Jeep adota tanto na Ram quanto também no Renegade, tá? O mesmo padrão. Você tem aqui, ó, liga, atende e desliga celular e comando de voz, tá? Aqui à esquerda temos os pedal shifts, que são as borboletas para trocar atrás do volante, tá? E falando agora da aleta aqui, que está aqui atrás, que vocês percebem que nesse carro só tem uma aqui do lado esquerdo, ela é para seta, então para cima e para baixo, tá? Se você aperta aqui, eu só não vou... vou apertar só para vocês visualizarem, ó. A limpeza do vidro é pulverização, estilo pulverização, isso é bem legal. Então aqui você consegue medir a potência e também a velocidade. Ele estando nesse modo, ele fica no modo automático. Identificou a água ali em cima, ele vai, ó, limpar. Identificou a água escorrendo, ele limpou sozinho. Estando nesse modo aqui, tá? E aqui embaixo você vai deixar ele com limpeza constante, independente de ter água ou não. E no high, limpeza constante, tá? Aqui é no modo automático de limpeza. A câmera do sensor fica aqui atrás. Você consegue perceber vendo do lado de fora que a câmera ela tá aqui dentro dessa caixa, tá? Do sensor de chuva. Então a gente tem a limpeza do sensor lá traseiro, né? E se você puxa aqui, ó, para frente e aperta, você vai utilizar a limpeza lá dos faróis, que eu já vou mostrar um insert para vocês de como é que isso fica. Bom, aí agora tem uma outra ferramenta que é mais escondidinha, que fica aqui atrás. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo esse botãozinho aqui atrás do volante, ó, para cima e para baixo? Esse aqui, ó, ele serve de volume. Então, ó, aumenta volume, abaixa volume, tá? E esse botãozinho aqui do meio, ele troca os menus, ou seja, rádio, AM, FM, o mídia e assim por diante, tá? Ele troca aqui. Do outro lado, galera, do outro lado que fica aqui atrás, a gente também tem o mesmo tipo de botão. E você aqui vai estar trocando a estação de rádio. Então a estação de rádio você troca aqui. E se você clica, você troca as rádios salvas, memória 1, 2, 3. Então você tem esses botõezinhos aqui para acesso rápido da parte de mídia, né? Da parte de multimídia do carro, ficam atrás do volante. É um botãozinho meio escondido. Na versão Limited, a regulagem de altura é eletrônica, tá? Então você tem um botãozinho aqui, ó, para cima e para baixo, para frente e para trás. Na Laredo, que a minha é a alavanca, tá? O botãozinho que faz isso aqui é esse botãozinho aqui, ó. Então, para frente, para trás, para cima e para baixo, tá? E também ela tem a regulagem igual da Mercedes para quando você deixar salvo, sair do carro. Se quiser, ela recolhe o volante e o banco vai para trás. Você deixa salvo na memória de banco aqui também, tá? Isso daqui é um pacotinho da Limited. Falando um pouquinho agora de farol, tá? Temos aqui desligado, que quando está durante o dia ele fica só o DRL. Modo automático, de acordo com a iluminação, né, do ambiente, ele vai ligar ou desligar. Aí aqui somente lanterna, aqui farol baixo, e aí aqui farol alto, você dá uma empurrada na alavanca, farol alto, tá? Temos aqui uma dimerização do painel. Então você percebe aqui, ó, se eu rotaciono lá, ó, painel forte, painel fraco, tá? Se chega no último estágio, ó, ele liga. No último estágio ele liga a iluminação interna aqui, tá? E se você vai até o final e dá mais um clique para baixo, ele apaga tudo, ou seja, até quando você abre a porta, ele não acende nenhuma iluminação interna. Se você já deixa um clique para cima, quando você abre aqui a porta, ele já acende as lâmpadas. Lembrando que eu troquei isso daqui também por LED e aqui vem original de fábrica em lâmpadas halógenas, tá? Uma coisa interessante que é um botãozinho que tem aqui fora, ligar a lanterna aqui, né? Que no meu também tem, você pode ligar essa segunda lanterna aqui. A gente tem porta-copos aqui, a gente tem porta-óculos aqui, tá?
que ele tem um interior forradinho para você não riscar o seu óculos. E nesse caso aqui a gente tem a abertura da tampa de porta-malas. Então apertou para abrir, olha lá, tá abrindo lá atrás, certo? Vamos fazer o teste para ver se é igual a Volks, que não fecha. Vou dar mais um clique. Opa, tá fechando, hein, Volkswagen? Essa você perdeu, Tiguan. Abriu e fechou por botão. Então o seu filho vai lá, vai colocar a mochilinha lá atrás, você abre e fecha para ele sem problema nenhum. Então é isso que o pessoal fala, mas é muita nutelagem, não sei o que. Cara, mas é prático, entendeu? Você tá aqui dentro, alguém guarda alguma coisa ali, você fecha e pronto, acabou. Então é isso, galera. Vocês viram aqui alguns itens principais. A gente tem aqui porta-luvas, tá? Porta-luvas com suporte aqui para manual do carro, tá? Que não tá aqui no caso. Temos banco em couro, um acabamento com costura branca, um acabamento bem legal desse banco. Ele é bem confortável para longas viagens. A gente tem aqui, ó, interno do espelho, tem iluminação, que eu troquei tudo por LED, que ela vem essa luzinha amarela que é bem fraca, original. O documento do carro tá aqui. Temos aqui fechadinho, também com iluminação. Temos aqui na Limited uma coisa que eu não gosto muito, tá? Na minha tem dois porta-objetos gigantescos, né? Que eu posso pôr um monte de tralha aqui. Aqui eu tenho leitor de Blu-ray, porque ele tem o leitor de CD que lá não tem, e eu perco aquele porta-treco. E tem a tomada 12 volts aqui, então eu perco aquele porta-treco gigante. E em vez de ter aquele segundo porta-treco menor que tem na outra, eu tenho aqui, ó, só um espaço que ele fica, na verdade as coisas ficam flutuantes. Eu não tenho aquele segundo menu aqui para selecionar menu 1 e menu 2 para abrir. Eu tenho apenas um que é pequeno. Então nesse quesito a Limited perdeu para mim, para Laredo. Mas sem dúvida nenhuma, o aquecedor de volante, os sensores dianteiros, até a câmera eu achei ela ruim, mas originalmente você não consegue nem aplicar a câmera aqui, se não é a Limited, né? Tem um bloqueio na central, então isso acaba sendo interessante. Essa regulagem aqui do próprio volante e também do banco aqui com as memórias de banco, isso são pontos bem interessantes, bem legais, e a abertura de porta-mala, que também muda na versão Limited. Tá bom, gente, agora vamos lá pro motor para vocês verem um pouquinho dele. Bom, então vamos falar um pouquinho do motor, que é um caso à parte. Aqui a gente tem a abertura com braços pantográficos, aliás, o braço, né? Não são dois. Ele mantém aberto, não tem que pôr aquela hastezinha, isso é muito legal. A gente tem um belo isolamento aqui, que faz com que esse barulho do motor não vá lá para a cabine, então tem até que um isolamento razoável, tá? A abertura aqui é bem fácil de achar, a prisilinha, então quando você está com ela fechada aqui, ó, você vem com a sua mão da esquerda para a direita, ó, você vai encontrar ele no meio do caminho, você já abre, não tem que ficar procurando tanto, tá? Motor, vamos falar, um 3.6 Pentastar de 286 cavalos, tá? Esse é o motor do Dodgeão Challenger V6, também é um carro o motor que utiliza no Wrangler, que utiliza na Dodge Journey, que utiliza nas Grand Cherokees, enfim, tem alguns usos, tá bom? Quando a gente fala de potência, né, ele tem 35.4 kg força-metro de torque, é um motor bem forte aí, a bateria não fica localizado aqui, fica localizado lá dentro, né? Cada cavalo vai carregar apenas 7 kg, isso é muito leve, né? Então você tem 286 cavalos, para um carro de 2 toneladas, 211, não é um carro tão leve, mas pela cavalaria que ele tem, apenas 7 kg por cavalo. Seu porta-malas, como eu falei, é 457 litros, mas indo até o teto passa dos 700, e a gente vai ter aí uma média de consumo urbano de 5.9 a 6, e rodoviário a gente vai ter uma média de 10 a 10,5. A autonomia desse carro, galera, chega a fazer na faixa dos 800 a 900 quilômetros na estrada. Ele vai bem. Vou de São Paulo para Floripa com um tanque, mesmo com as minhas modificações de pneu, que ele bebe um pouquinho mais, é bem tranquilo. E uma curiosidade à parte, dá uma olhada nesse espaço que tem. Eu acho que é o sonho de qualquer mecânico ter um cofre desse tamanho, né? Vocês sabem por que tem isso? Porque lá nos Estados Unidos esse carro tem uma versão que é um demônio, vocês devem conhecer, que é a Trackhawk, que é com motor Hemi, aquele motor da Ram que a gente testou. E aí ele tem que ocupar, ele é muito maior, então ele ocupa esse cofre inteiro. Então por isso que esse carro em questão, né, que tem essa versão Hemi aí 5.7 litros de 400 cavalos, ele preenche esse espaço. Então eles fazem um cofre só, uma carroceria só, e depois reutilizam. O que muda é body kit, é peça de carenagem e tal, mas a estrutura do carro é a mesma plataforma. Tá bom, gente? Fechou aqui, tá fechado. Vou mostrar para vocês só como é que funciona essa iluminação aqui durante o dia.
Fiquem acompanhando, eu vou ligar lá de dentro. Bom, galera, eu tô aqui de dentro. Eu vou então agora engatar o drive e vocês percebem que ele liga o DRL apenas, tá? O DRL é essa parte de fora que fica ligada para iluminação diurna. Aqui, ó, a gente está ligando apenas o milha, tá? E aí a gente dando um clique, a gente liga esse milha. E se a gente clicar aqui, ó, a gente tem agora o milha e o farol baixo. O farol alto, se a gente dá um clique aqui, a gente passa a ter farol alto também, tá? E a nossa limpeza de faróis é assim, ó. Então eu aperto aqui e ele vai limpar o farol e vai limpar em cima também. Apertou, deu farol alto na verdade e apertou o limpador, ele já faz essa função. Uma curiosidade bem interessante, galera, é que se você abre a porta no drive, né? Se você põe no drive, os meus mascotes invadiram a gravação. Se a gente põe no drive e abre a porta do motorista, ele automaticamente põe no parking. Isso acontece muito com o manobrista, todas as vezes, né? Quando a gente está, às vezes, deixando o carro para o manobrista, o cara está com a porta aberta, a pedaleira para fora, né? A perna para fora, aí o cara vai tentando sair, o carro vai dar um tranco. Na verdade, ele sai do drive e vai para o parking automaticamente. Né, meus lindos? Vocês vão participar do fim do vídeo? Bom, então finalizando o nosso comparativo, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro falando sobre o comparativo. Aqui é uma versão mais off-road, né? Ela por natureza, mesmo a Laredo, ela já é mais off-road. Ela tem detalhes, como vocês percebem aqui na frente, que são muito mais escurecidos, não são cromados. Aqui é mais um SUV, que por mais que dentro desse capô não tenha nada de SUV de shopping, falando em design, aqui é uma versão mais de shopping e aqui é uma versão mais trail. Então quando você faz essas modificações mais off-road, somado aos detalhes que de fábrica já são mais off-roads, a gente tem uma agressividade maior no carro. E aqui a gente tem uma SUV mais Nutelinha nesses acabamentos. Vamos começar pelas coisas, como eu falei, que eu fiz. Então essas mudanças, por exemplo, cromadas, a minha também era cromada. Foi uma alteração que eu fiz. Igualmente como era aqui, tá vendo? Aqui é cromada, eu não troquei ainda, como aqui também é. Então esses detalhes vêm nas duas originais. O que eu acabei modificando aqui na frente? Inclusão dessa parte interna aqui da barra de LED. A grade de fora, vocês percebem esse contorno, ele originalmente na Laredo já é em preto fosco, então a gente tem esses detalhes. Aqui vocês percebem que a lateral é toda em preto fosco, então tudo isso daqui acaba sendo original igual. A gente tem detalhes mais cromados nessa versão aqui do que essa e algumas coisas que eu acabei fazendo. Bom, quando fala de altura, eu vou sair da frente aqui para vocês visualizarem um pouquinho melhor. A gente já percebe que essa daqui, né, o Iron, ele é 2,5 polegadas maior do que a original. Isso dá aproximadamente 7 centímetros, um pouquinho maior. Cada polegadinha aí tá dando uma média de 2,5 centímetros, então a gente está falando de uns 7, 6,5 centímetros mais alto. A gente percebe até no retrovisor, né? Uma linha que dá para perceber bem. A gente tem essa diferença aqui entre um e entre outro. Então você vê que dentro do carro você já percebe essa diferença ali, até por dirigir. Você percebe que você está num andar acima. É engraçado, mas você percebe essa mudança. O que eu reparei sobre o curso de suspensão também, com a inclusão do lift? Ele ficou muito mais sensível, ele absorveu muito mais os impactos. Numa situação off-road, ele acabou tendo ali um resultado muito mais interessante, conseguiu passar obstáculos e não pegar a frente como pegava antes. Inclusive um exemplo do que pegava antes, vocês conseguem ver como está ralado aqui. Eu vou mandar pintar aqui na frente, porque esse ralado era de tanto pegar a frente, por ela ser mais baixa esse ângulo de entrada. Quando a gente fala também da parte de pneus, aqui a gente tem então um pneu AT, que é um pneu misto, que tem a utilização para uma situação mais mista, ou seja, terra e asfalto, e aqui é apenas um pneu de cidade. Por mais que você tenha todos os controles de tração, quando você bota nesse pneu, ele vira praticamente uma rosquinha no barro, ele derrapa muito. Aqui a gente já tem a possibilidade desse barro entrar e sair por esses gomos laterais, então ele vai ter um grip muito melhor em situações fora de estrada. Então, fora essa questão de resistência e melhor, como que eu posso dizer assim, esses cravinhos na lama, né? Você jogar com uma chuteira ou jogar descalço no campo, você tem a diferença das lonas internas. Aqui a gente tem um pneu que tem 10 lonas internas. O que significa isso? Que você foi perfurado, por exemplo, tem um prego, você passou em cima. Quando o pneu tem 4 lonas, o prego entra já começa a vazar. 10 lonas é como se essa camada fosse muito mais grossa. Então não é qualquer tipo de prego e parafuso que vai perfurar seu
o seu pneu. Então aqui você tem apenas 4 lonas, é muito mais fácil de furar do que aqui. Então eu acabo preferindo, até para viagens mais longas, para expedições, cruzar desertos e coisas que eu faço com ela, eu prefiro ter um pneu mais resistente do que o pneu original. Mas se falar de rolagem na pista, isso aqui é muito mais confortável. Por mais que um AT seja muito bom, ele é bem diferente do pneu, por exemplo, do Optimus, que é a minha Pajero, que está com pneus cravudos e tal. Então quando você tem esse perfil de pneu, ele é muito mais confortável, por exemplo, na estrada, mas quando você já bota ele em situações off-road, tem esse problema. Aqui você está rodando a 180 praticamente, você nem ouve o barulho do pneu. Então aqui você tem esses barulhos do vento, né, quando você está rodando, então faz aquele que acaba incomodando um pouquinho, mas com o tempo você acostuma, tá? Então praticamente de suspensão e pneus, a gente fez essa alteração. Então pneus 245 75R17 aqui contra um 265 50R20, né? Roda aro 20 contra roda aro 17. Aqui a gente tem também um alargador de rodas. Afinal, a gente teve que reduzir uma roda que originalmente era 5,127 a furação para uma medida 5,114, que era essa roda em questão que eu já tinha aqui. Precisou de um alargador de roda aqui que joga a roda 17 milímetros para fora. Então a gente percebe que além da roda já ter um offset que joga para fora, a gente percebe aqui também um pouquinho desse desnível devido ao alargador. Então, o alargador foi um adaptador alargador que eu tive que utilizar, de resto elas são praticamente iguais, originais. Lá atrás a gente tem um prolongador de amortecedor, só para o amortecedor não dar fim de curso, mas de resto é o mesmo carro, não tem diferença. Falando agora da SUV em si, da Grand Cherokee, de problemas crônicos, do que você tem que se preocupar. Galera, eu indico você ir sempre na gasolina, eu não indico você ir na diesel. A diesel tem problema de bomba de combustível, tem problema de bico, tem problema de você ter que fazer limpeza, às vezes perder bico, e fora alguns recalls que não foram atendidos. Então indico você ir na gasolina. Você vai estar pagando metade do preço. As diesel começam em 180, 190, 200 mil, versão 2014, e nessa aqui você já está falando de 118 mil, 120 mil. Então você tem um preço muito interessante aqui. Falando de manutenção, galera, não é um carro que tem uma manutenção barata, é um carro premium, é a linha premium da Jeep. Então, você não está falando de um Renegade nem um Compass, é um carro que você precisa conseguir comportar a manutenção dele. Então, por exemplo, vai trocar pastilha? Beleza, um par de pastilha dianteira é R$900, R$700. O jogo completo de pastilha é R$1.400, R$1.500. Um pneu desse é na faixa de R$1.500, então o jogo é uns R$6.000. Então você está falando de uma manutenção de um carro premium. César, mas custa 118 mil? Ou 120 mil, ou 125 mil? Sim, se você for comparar, por exemplo, a uma Renegade ou uma Compass 0 km, que agora está saindo na faixa aí dos 180, 200, 215, quando a gente entra nesse padrão de carro aqui, você está gastando 50, 60 mil a menos, mas você vai ter uma manutenção no longo prazo um pouquinho maior, então acaba compensando. Mas falando de um câmbio de 8 marchas que é muito confiável, você tem um câmbio ZF8 HP aqui de 8 marchas, a gente tem um motor Pentastar 3.6, que foi um motor que passou por inúmeras evoluções desde o seu princípio lá nos Wranglers com o motor Pentastar, a própria Journey já usava, então você passou por um processo imenso de aprimoramento nesse motor. Então, você tem muita peça, você tem hoje em dia muitas oficinas especializadas, então você não tem que se preocupar com o conjunto motor e câmbio aqui. Tem que dar as preventivas, e isso é fato em qualquer carro. Troca de óleo, troca de filtro, troca de óleo de câmbio na faixa dos 80 mil quilômetros, tudo isso é fundamental se você quiser preservar um carro premium para ele durar mais. Meu carro já está com 128 mil quilômetros, eu peguei ele na faixa dos 60, rodei bem já e só troquei óleo, pastilha e filtros até então. Essa é uma unidade que está com 80 mil quilômetros e vocês veem que ela também está muito íntegra. Se esse carro tem dono, ele não te dá dor de cabeça. Então é esse o princípio que você tem que pensar. E eu assim, sinceramente, com todos os problemas crônicos que o Compass está apresentando hoje em dia, você dá um passo para pegar uma SUV de grande porte com muito mais itens de acabamento premium e também de tecnologia, ao meu ver, vale muito mais a pena do que numa Compass diesel, por exemplo, que você vai gastar 180, 200, 250 para ficar num carro um pouco menor e que está com alguns problemas bem chatinhos de vazamento aí, tá? Então, é um carro interessante se você procura fazer viagens em família, é um puro off-road aqui de baixo, por mais que ele tenha originalmente uma carinha de SUV de shopping, a gente tem aqui internamente um carro muito forte para o ramo off-road, se você pretende aí utilizá-lo para fazer expedições, para usar os modos de terreno, reduzida, é uma patada reduzida desse carro. Então assim,
é muito interessante se você tem essa proposta mais off-road, e fora que ele é muito grande e muito interessante para você viajar com geladeira atrás, né? Eu tenho a minha geladeira, põe lá atrás, bagagem, levar cachorro, levar bagageiro, puxar com a força de reboque, enfim. Desculpa a análise um pouco extensa, mas é porque eu tenho mais propriedade para falar desse carro, porque eu tenho ele e eu acho que eu posso trazer essa vivência para vocês, ainda mais um comparativo entre uma versão Laredo e uma versão Limited. Se você tiver uma Limited em bom estado, eu até aconselho você ir na Limited e depois fazer as alterações como eu fiz, porque pelo menos você vai ter alguns itens que aqui não tem, como o sensor dianteiro, que você instalar esses paralelos não são tão interessantes, né? A saída dupla de escape, que é muito bonito, muito legal. Você pode comprar no eBay aquela saia SRT, que permite ter aquela saia toda customizada, muito interessante, que é com saída dupla, ponteira dupla. Então eu na época achei uma Laredo que estava em bom estado, as outras duas Limited que eu olhei não estavam legais, então eu acabei preferindo seguir na Laredo em melhor estado. Mas se você achar uma Limited e ainda com o teto panorâmico, melhor ainda. Essa aqui não tem um teto panorâmico, mas tem a versão dela com o teto panorâmico também. Tá bom, gente? Quesito conforto, acabamento, segurança, força, estabilidade, para mim é um carro assim ímpar, eu não tenho queixas nessa questão. Consumo eu acho muito interessante também, a gente está falando de uma média aí de 7 km por litro na cidade contra uma média de 10 a 11 na estrada. Até a ficha técnica manda 11.7, mas acho que é puxar um pouquinho a barra demais. Ela faz tranquilamente 10,5, 11. E você tem um câmbio de 8 marchas que trabalha na faixa dos 110, 100 ali, a um giro de 1.500 RPM. Então você está falando de ter uma possibilidade de utilização desse carro em uma rotação mais baixa e ter um uso muito melhor aí. Bom, fica a minha análise desse carro. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa as dúvidas aqui, vou ter um prazer em respondê-los. Então acessa na rede vizinha que está marcada aí embaixo também. Essa unidade é da Nenê Automóveis, ela emprestou para a gente fazer esse review, e quando eu vi ela, falei, vou pegar para fazer esse comparativo, porque está realmente muito legal e muito interessante. O link também para a compra desse carro está disponível aí embaixo. Se você por acaso entrar e vê-la, é porque ela ainda está disponível para venda, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo, minha gente. Deixa o seu sininho ativado e se eu inscrever, dá uma verificada se ele está acionado também. Tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Tchau!